Charles Manson é um dos ícones mórbidos mais discutidos dos últimos 100 anos, mesmo sem ter matado ninguém. Ele costuma ser associado aos serial killers mais famosos dos anos 60 e 70. Com razão, o culto criado por ele, chamado de A Família, aterrorizou a Califórnia no fim dos anos 60, através de suas crenças insanas, estilo de vida não convencional e liderança equivocada. A família Manson cometeu ao menos 9 assassinatos e vários outros crimes que poderiam ter sido evitados em outra linha do tempo. Charles Manson estava destinado a um tipo diferente de legado. Um fato bem conhecido é que Manson foi cantor e compositor durante seu tempo na Califórnia. No entanto, isso raramente é discutido, pois geralmente é ofuscado por suas outras atividades insanas. Mas isso não significa que a carreira de Manson tenha sido entediante de forma alguma. Muitos subestimam o quão próximo ele chegou do sucesso musical, o que é compreensível pelo contexto. Ao separar a arte do artista e analisar a música de Manson de forma objetiva, ele tinha talento convencional e quase conseguiu várias vezes. Poderíamos vê-lo de outra forma se pequenas coisas tivessem mudado em sua vida. E é por esse motivo que vamos dar uma olhada na estranha e bizarra carreira musical de Charles Manson e dissecar quem ele era, o que fez no mundo da música e o que ele poderia ter alcançado. Charles Manson nasceu em 13 de novembro de 1934 como sem nome Maddox. Sua mãe de 16 anos, Kathleen, mudaria isso para Charles Maddox semanas depois. Charles teve várias figuras paternas diferentes ao longo de sua vida que influenciaram seu comportamento e estado mental. Seu pai biológico, Coronel Scott Henderson, era um vigarista local que Charles provavelmente nunca conheceu. Quando soube que Kathleen estava grávida, ele disse que sairia a negócios do exército, mas nunca voltou. Depois descobriram que coronel era só um nome, não uma profissão. Quando percebeu isso, Kathleen se casou com William Eugene Manson em agosto de 1934, poucos meses antes do nascimento de Charles. Esse relacionamento não funcionaria porque Kathleen era alcoólatra e bebia muito com seu irmão Luther. Em 1937, William se cansou e pediu o divórcio. Charles, claro, manteria seu sobrenome. Pouco se sabe desse relacionamento além de ser conturbado e breve. Também é difícil avaliar o impacto de William sobre Charles. Uma coisa é certa: Kathleen estava sozinha, e assim ficaria até ser presa com seu irmão Luther em agosto de 1939 por assalto à mão armada. Eles receberam 5 e 10 anos de condenação. Charles agora era uma criança de 4 anos, sem contato com o pai biológico, sem figura paterna e com uma mãe alcoólatra presa. Isso teve forte impacto psicológico em Charles, e logo veríamos seus efeitos, pois ele era muito travesso e antissocial na infância. Charles passou a viver com seus tios, Bill e Glenna Thomas, em McMacken, Virgínia Ocidental. Lá ele causou vários problemas, incluindo tentar matar sua prima Joanne. Depois, alegou legítima defesa. Charles contou muitas mentiras desde cedo. Em 1942, sua mãe foi libertada condicionalmente e ele voltou a morar com ela. Ela seguiria bebendo e cometendo muitos crimes que a deixariam em apuros. Ficou claro que isso influenciou Charles Manson, que começou a cometer crimes ainda jovem. Incluía furtos, violência e, principalmente, evasão escolar. Charles Manson faltava à escola e fugia de casa várias vezes. Dormia sob pontes nas florestas e fazia de tudo para fugir da vida doméstica conturbada. Além da escola católica rígida, ele era mandado para instituições juvenis e escolas de reabilitação. Manson vivia um ciclo vicioso. Era mandado para escolas rigorosas, sofria abusos, tentava fugir, cometia crimes e era transferido para outra escola, que provavelmente era ainda mais rigorosa. Esse ciclo continuou por anos, até sua transferência para uma prisão em outubro de 1951, encerrando de forma abrupta e perturbadora sua adolescência. Essas informações são conhecidas há décadas, mas parte é relativamente nova. Vem de um livro de 2013 chamado Manson,
A Vida e os Tempos de Charles Manson, de Jeff Gwynne. Gwynne entrevistou várias pessoas que trouxeram novas percepções sobre a infância de Manson, como sua prima Joanne e amigos de infância. Infelizmente, muitas dessas entrevistas e percepções negligenciam o passado musical dele, e é difícil dizer se ele realmente teve um. Nós sabemos quando ele aprendeu a tocar violão, uma história que vamos abordar em breve. E sabemos que os Beatles foram provavelmente sua maior influência musical, mas não sabemos quem o influenciou antes disso. É possível que Manson só tenha se interessado por música na vida adulta, o que é estranho. Dada a infância difícil dele, não é tão improvável. De todo modo, Manson acharia a música de algum jeito. Ele vivia uma fase estranha, jovem, infância difícil e prestes a passar 10 anos entre prisões. Curiosamente, foi na prisão que ele aprimorou suas habilidades musicais. Manson deixou a prisão após sua tia convencer as autoridades a deixá-lo viver com ela, com a intenção de que Charles morasse lá e conseguisse um emprego. A ideia não durou, pois em fevereiro de 1952, Manson teria que ir a uma reunião de condicional. Um mês antes, ele abusou sexualmente de um garoto sob ameaça de faca e depois foi enviado para um reformatório federal na Virgínia. Lá, ele cometeu mais crimes e foi transferido para um reformatório de segurança máxima em Ohio. Ele foi libertado por bom comportamento em 1954 e, 6 meses depois, casou-se com Rosalie Willis, com quem teve um filho em 1956. Manson não pôde estar no nascimento do filho, pois meses antes, ele e Rosalie roubaram um carro e foram de Ohio para Los Angeles. Após faltar a outra reunião de condicional por roubo de carro, Manson foi condenado a 3 anos na Ilha Terminal, Califórnia. Isso é muita mudança de lugar. Charles era transferido de prisão em prisão, de estado em estado, e seguia cometendo crimes. Não havia fim à vista para todos esses crimes selvagens, mas houve uma coisa muito importante que aconteceu em meio a toda essa loucura. Charles Manson agora estava na Califórnia. Além disso, a mãe, esposa e filho dele também viviam juntos em Los Angeles. Agora Manson tinha motivo para ficar. Rosalie depois foi viver com outro homem e Manson reagiu tentando fugir da prisão. Ele falhou, pegou 5 anos de condicional e, em 1958, Rosalie se divorciou dele. A loucura seguiu. Em 1959, ele pegou 10 anos de sentença suspensa por tentar falsificar um cheque. No final desse ano, ele se casou com Leona Candy Stevens, que na verdade o ajudou a conseguir essa sentença suspensa ao fazer um apelo à Junta de Liberdade Condicional. Stevens era totalmente apaixonada por Manson. Um ano depois, em 1960, Manson levou ela e outra mulher para o Novo México, onde ele basicamente se tornou um cafetão e tentou vender essas mulheres nas ruas. Isso não era uma fonte de renda muito viável, e depois que Manson foi interrogado pela polícia sobre isso, ele tentou desaparecer, suspeitando que a investigação estava em andamento, o que de fato estava. Ele foi preso de novo e teve que cumprir a sentença suspensa de 10 anos. Já mencionei que Manson melhorou suas habilidades musicais na prisão. E nós acabamos de falar sobre uma década inteira de insanidade cheia de crimes, sem mencionar música uma única vez. E isso porque simplesmente não havia música. Manson realmente não demonstrou nenhum interesse musical nesse período, pelo menos se demonstrou. Não há muita documentação sobre isso e definitivamente não há música para provar. Mas essa sentença de 10 anos foi diferente. Manson finalmente pegou um violão e teve um dos professores mais estranhos possíveis. Em julho de 1961, Manson foi transferido da cadeia do Condado de Los Angeles para a penitenciária dos Estados Unidos em Washington. Lá, ele conheceu um aliado improvável que seria crucial nos esforços musicais de Manson. Esse homem era Alvin Creepy Karpis. Nascido em 1907, Alvin Creepy Karpis foi um gangster da época da Grande Depressão que, nos anos 1930, liderou uma gangue pequena, mas extremamente perigosa, conhecida como Gangue Barker Karpis, grupo que ele fundou com Fred Barker.
Esse grupo, com cerca de 25 pessoas, participou de sequestros, roubos e assassinatos no início dos anos 1930. O FBI estava tão determinado a acabar com a gangue que Karpis virou o inimigo público número 1. Ele é um dos 4 criminosos na história americana a receber esse rótulo, sendo o único capturado vivo, preso pessoalmente por J. Edgar Hoover, diretor do FBI. Ele foi condenado à prisão perpétua e passou 26 anos em Alcatraz, tendo a sentença mais longa da história da prisão. Após Alcatraz, Karpis foi para a penitenciária da ilha McNeil em abril de 1962, onde conheceu o jovem Charles Manson. Karpis, com pena de Charles por seu passado difícil, decidiu ensiná-lo violão e relatou isso em sua autobiografia de 1980. Esse garoto se aproxima de mim pedindo aulas de música. Ele quer aprender a tocar violão e se tornar uma estrela da música. O pequeno Charlie é tão preguiçoso e desleixado que duvido que ele vá dedicar o tempo necessário para aprender. O jovem passou a vida em instituições, orfanatos, reformatórios e depois prisão federal. A mãe dele, prostituta, nunca cuidava dele. Resolvo ajudar e, surpreendentemente, ele aprende rápido. Ele tem voz agradável, personalidade cativante e é incomumente calmo. Como condenado, nunca fala duro ou discute. É sinceramente intrigante que Manson tenha aprendido a tocar violão com um homem que era considerado um dos criminosos mais perigosos da história americana, especialmente considerando no que o próprio Manson se tornaria. Mas independentemente de quem o ensinou a tocar, o resultado foi o mesmo. Charles Manson começou a tocar violão já adulto. Felizmente, ele aprendia rápido, era um vocalista talentoso e agora podia criar sua própria música. Além disso, tinha carisma e confiança. Ele disse a Karpis que seria maior que os Beatles, o que pode parecer delirante para quem estava em situação tão difícil. Parecia que ele ainda tinha esperança de buscar algo melhor que o crime, mas sabemos que isso não ocorreu. Em 1966, ele foi enviado de volta à Ilha Terminal e, durante a sentença, Leona Stevens se divorciou de Charles. É possível que ele já estivesse se sentindo institucionalizado após passar mais da metade da vida na prisão aos 32 anos. Ele pediu para ficar preso, mas foi negado e, em 1967, Manson foi solto. Dessa vez, ele ficou fora da prisão por 2 anos, mas isso não o tornava inocente. Na verdade, nesses 2 anos, ele cometeu seus piores crimes. Ele formou um grupo chamado Família Manson, usado como instrumento para esses crimes. A história da criação da família Manson é um conto que já foi contado muitas vezes, e embora isso tenha influência na música de Charles Manson, não é a principal força por trás dela. Por isso vamos ser breves. Após sair da prisão, Manson mudou-se para São Francisco e foi morar com Mary Brunner, de 23 anos, logo no início do relacionamento. Manson tentou convencer Brunner de que seria bom ter várias mulheres morando com eles, ideia que Brunner inicialmente não gostou, mas eventualmente, através da natureza manipuladora de Manson, ele conseguiu convencê-la a aceitar isso. E logo, o casal estava morando em um apartamento relativamente pequeno, com outras 18 mulheres. Esse grupo começou a reverenciar Charles e a seguir cada uma de suas palavras. Eles formavam sua chamada família, e Manson usou o fenômeno social Verão do Amor a seu favor. O Verão do Amor reuniu cerca de 100 mil pessoas em um distrito de São Francisco, tornando-o um dos principais centros da subcultura hippie nos anos 1960. Manson usou isso para se firmar como guru na região, e um grupo de seguidores entusiasmados ouvia cada palavra sua. Manson e seus novos seguidores deixaram São Francisco e viajaram por Washington, México e sudoeste dos Estados Unidos da América. Nesse período, Manson teve um filho com Mary Brunner em abril de 1968. E alguns meses depois, o grupo estava de volta a Los Angeles, onde finalmente encontraria um lar relativamente estável, alugado por ninguém menos que Dennis Wilson, o baterista de uma das bandas de maior sucesso de todos os tempos, The Beach Boys.
Wilson dirigia por Malibu na primavera de 1968, quando deu carona a duas mulheres. Ele as levou para sua casa na Sunset Boulevard, oeste de Los Angeles, e depois saiu para gravar. Ao voltar, foi recebido por um homem estranho na garagem, Charles Manson. Wilson se confundiu, mas ao entrar em casa viu cerca de 12 pessoas, principalmente jovens mulheres. Wilson ficou intrigado com isso e ficou fascinado por Manson, então permitiu que eles ficassem. Manson novamente usou seu carisma e manipulação para conseguir o que queria, realizando desta vez algo que muitos julgariam impossível. Ele vagou sem rumo pelo sudoeste dos Estados Unidos da América, com seus seguidores até morar com um dos artistas mais bem-sucedidos de Hollywood. Nos anos 1960, os Beach Boys lançaram 9 álbuns top 10 e venderam milhões de discos. Em 1968, quando Wilson conheceu Manson, o sucesso deles já havia caído, mas ainda eram reconhecidos. A improvável amizade de Manson com Wilson poderia ter feito com que ele recebesse o mesmo tratamento. Mas, é claro, sabemos que ele se tornou um nome conhecido, mas por um motivo totalmente diferente. Ainda assim, é fascinante olhar para trás e ver o quão perto ele realmente esteve da fama. Charles Manson e Dennis Wilson logo viraram amigos. Fã dos Beach Boys, Charles admirava Dennis e desejava conquistas semelhantes. Dennis admirava o estilo de vida de Manson. Em entrevista à revista Rave, o chamou de "o mago" por sua energia estranha e carismática. Bebiam, usavam drogas e conversavam por horas, enquanto os seguidores de Manson eram quase seus servos. Naturalmente, os dois começaram a tocar música juntos, e até formaram uma espécie de colaboração. Eles compunham músicas juntos com frequência. Algumas dessas músicas foram gravadas, e parecia que Manson finalmente encontrara seu caminho colaborativo, pronto para contribuir com os Beach Boys. Wilson mencionou isso em uma entrevista à Record Mirror em dezembro de 1968. O artigo, escrito por David Griffiths, tinha o título "Eu moro com 17 garotas". Curiosamente, isso foi antes dos crimes, e Dennis já mencionava o nome de Manson espontaneamente. Ao falar de Charles, disse que sua mãe era prostituta, o pai gangster, e ele entrou no crime. Mas ao conhecê-lo, vi que tinha ótimas ideias musicais. Estamos compondo juntos. Ele é meio burro às vezes, mas aceito e aprendi com ele. Isso mostrava que Manson participava de fato do processo criativo, e não era apenas uma ideia exagerada após os assassinatos, estava evidente. Após ler a entrevista, fiquei curioso sobre a abordagem não convencional citada por Dennis Wilson. Manson tinha habilidades limitadas, e era difícil imaginá-lo acompanhando Wilson de modo convencional, mas isso provavelmente fez a colaboração funcionar. Manson era uma incógnita, totalmente alheio à indústria fonográfica. Assim, ele trouxe uma perspectiva nova e única ao processo criativo. Curiosamente, aprendi sobre o processo de Manson não com Wilson, mas com outra grande estrela que também teve contato com ele. Neil Young visitava a casa de Dennis Wilson ocasionalmente, quando a família morava lá. Nesse período, ele teve encontros marcantes com Charles e Young e comenta sobre um deles. Depois de um tempo, um cara chamado Charlie apareceu, pegou meu violão e tocou várias músicas. Ele era amigo das garotas e de Dennis. Ele improvisava suas músicas, criando enquanto tocava e nunca repetia 2 vezes iguais. Parecido com Dylan, mas era difícil captar uma mensagem clara nas músicas, embora fossem fascinantes. Ele era ótimo. Não foi a única vez que o estilo de Manson foi visto como improvisado ou incomum, e às vezes era um sopro de ar fresco. Parecia que Manson estava impressionando todo mundo que conhecia. Young ficou tão impressionado, na verdade, que tentou conseguir um contrato de gravação para ele, o que acabou não dando certo. Ele também lhe deu uma motocicleta, algo que ele citava em entrevistas futuras, mas sem muitos detalhes. Mesmo assim, isso prova o talento musical de Manson, que agora precisava mostrá-lo ao mundo. Ele gravaria várias músicas no estúdio caseiro de Brian Wilson que nunca seriam lançadas. Mas depois, ele escreveria uma música que chamou de Cease to Exist,
que os Beach Boys realmente gravaram e lançaram com um novo título, Never Learn Not to Love. Manson não foi creditado por isso. Em vez disso, ele recebeu dinheiro e, curiosamente, outra motocicleta. No entanto, isso não foi suficiente. O objetivo final de Manson era conseguir um contrato de gravação próprio. Ele queria o sucesso de Dennis Wilson e Neil Young, mas não era paciente. Apesar de Wilson apresentar Manson a vários produtores e promotores, nada aconteceu. Manson queria impressionar Terry Melcher, amigo de Wilson e produtor da Columbia Records. Na cabeça de Manson, ele já tinha feito o suficiente e queria a devida recompensa pelo seu trabalho. Mas, compreensivelmente, Melcher estava interessado, porém cauteloso em trabalhar com Charles. Sua ousadia também foi responsável pelo fim do relacionamento com Dennis Wilson. Há muitos relatos e histórias diferentes sobre como isso terminou. Há vários momentos-chave, como quando Manson puxou uma faca para um engenheiro de estúdio durante a gravação. Outro momento foi quando Wilson contou para Manson sobre a música que ele havia escrito ser usada no último álbum dos Beach Boys, e que eles tinham feito algumas mudanças na música. Charles mostrou uma bala a Dennis e disse para pensar nos filhos e na segurança deles, o que teria levado Dennis a espancá-lo. Essas histórias são de segunda mão, dificultando separar fatos de ficção, mas o resultado foi igual. Dennis se distanciou de Charles e a família se mudou do lar para o Spahn Ranch, antigo rancho de filmagem de George Spahn. Charles o convenceu a deixar sua seita morar lá sem pagar aluguel, em troca de trabalho e outros favores. Mesmo depois de tudo isso, Charles não desistiu do seu sonho e, surpreendentemente, Terry Melcher ainda tinha algum interesse em trabalhar com ele. Ele fez uma audição para Charles, mas pouco se sabe sobre ela. Em artigo do New York Times de 1970, há um depoimento de Melcher que afirma isso. Ele não ficou impressionado o suficiente para querer gravar um disco e considerou Manson mediano. Mesmo após a audição, Melcher ainda queria fazer um filme sobre Manson e sua família. Enquanto estava no rancho Spahn, Melcher viu Charles brigar com um dublê bêbado e depois parar de filmar. De qualquer forma, isso parece familiar. Melcher estava basicamente acabado com Manson, e Dennis Wilson também. Após elogios, promessas e potencial, parecia que o sonho havia morrido. Manson basicamente fracassou. Talvez ele pudesse ter mudado seu comportamento e feito mais contatos, subido na escada que ele tanto queria subir e conseguido aquele contrato de gravação com o qual sonhava há anos. Todos sabemos como essa história termina. Não era redenção, mas pura carnificina e talvez vingança. Quando Terry Melcher ainda tinha algum interesse em trabalhar com Manson, ele se encontrou com ele em sua casa. O endereço era 150 Célio Drive, e essa seria a casa do crime mais brutal que a família Manson já cometeu. Isso nem precisa ser dito. Mas a família Manson não era um grupo de hippies felizes e despreocupados. Eles seguiam Manson fielmente, o tratavam como um deus e faziam tudo o que mandava, o que acabou os arruinando. Manson disse aos seus seguidores para irem a esse endereço e matarem qualquer pessoa que estivesse lá dentro. Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian e Patricia Krenwinkel, 4 seguidores, foram a esse endereço e mataram um homem chamado Steven Parent, que estava saindo da casa. Em seguida, eles entraram no local e mataram todos que estavam lá dentro. As vítimas foram Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger e a atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses. Terry Melcher já havia se mudado meses antes e não estava lá. Apesar de muitos acharem que matar Melcher era o objetivo do ataque, isso provavelmente não era verdade. Tex Watson e Mark Lindsay, ex-colega de quarto de Terry, disseram que Manson sabia que o Melcher não morava mais ali, sendo apenas um endereço conhecido para enviar sua família. Mas isso também era um aviso para Terry Melcher. A assassina Susan Watkins disse que o ato visava assustar Terry Melcher, porque Terry tinha nos dado sua palavra sobre algumas coisas e nunca cumpriu com elas. É possível que Manson tivesse um motivo oculto, assustar Melcher a ponto de ele ceder ao medo e dar a Charles um contrato de gravação.
Talvez Manson ainda tivesse um pouco de esperança dentro dele de que as coisas dariam certo e que ele conseguiria, independentemente de quão incomum fosse o seu caminho para o sucesso. Isso não ocorreu e a família Manson continuou matando após os assassinatos de Tate. Aparentemente, Manson ficou descontente porque os 4 assassinos ficaram muito apavorados ao matar suas vítimas. No dia seguinte, ele levou os 4 assassinos e 2 familiares para um passeio de carro para mostrar como se faz. Nessa noite, a família matou brutalmente Lino e Rosemary LaBianca, totalizando 7 vítimas e um bebê ainda não nascido. Em cerca de 24 horas, surpreendentemente, a família Manson só seria presa meses depois, e por um tempo parecia que escapariam impunes. No fim de agosto, 3 semanas após os assassinatos, o Departamento de Polícia de Los Angeles informou que suas pistas não levaram a nada. Eles negaram ligação entre os homicídios Tate e LaBianca, criando equipes separadas para cada caso. Se a família Manson tivesse ficado em silêncio ou saído da Califórnia, provavelmente teria escapado desses crimes por alguns anos. Eles seguiram no rancho Spahn e continuaram cometendo crimes como roubo de carros, agressão e outro assassinato. Desta vez, Donald Che foi a vítima, o dublê mencionado anteriormente com quem Manson havia brigado. Ele estava morando no rancho com a família enquanto trabalhava como ajudante de rancho para George Spahn na época. Eles viveram juntos de forma relativamente pacífica por algumas semanas, mas eventualmente as tensões começaram a aumentar. Shea foi morto em 26 de agosto de 1969, após Manson suspeitar que ele contou à polícia sobre os assassinatos de Tate. Isso nunca aconteceu. Provavelmente foi só uma desculpa, já que Manson já não gostava de Shea. Mesmo assim, ele usou isso para convencer a família a matá-lo. Mesmo sem ser investigado pelos assassinatos Tate e LaBianca na época, Manson seguia paranoico como sempre, e isso acabaria causando sua queda. Quando os investigadores conseguiram juntar crimes semelhantes na região e ligar tudo à família Manson, embora isso tenha levado um tempo, a família foi presa em 1º de dezembro de 1969. Depois, encontraram digitais, as armas dos assassinatos e houve confissões. Considerando as evidências encontradas, surpreende que o processo da família tenha demorado tanto. Eles não tinham evidências no início. O quadro só clareou após as prisões. No verão de 1971, o julgamento começou e a promotoria contou com uma testemunha-chave que ajudou a condenar Manson e os assassinos. Linda Kasabian estava presente na noite dos assassinatos, mas só ficou de vigia e não matou ninguém. Na verdade, ela estava tendo muitas dúvidas sobre seu papel na família, e por motivos óbvios, estava apavorada com Manson, tanto que fugiu do rancho Spahn 2 dias após os assassinatos. Ela se entregou, a família foi presa e ela aceitou testemunhar contra eles. Esse depoimento durou 18 dias e muitas vezes é citado como um dos principais motivos pelos quais a família Manson foi condenada. Em 25 de janeiro de 1971, todos os réus foram considerados culpados por um júri. E, enfim, tudo terminou. A família, especialmente Manson, ficou infame no último ano. Charles queria ser um músico amado e respeitado. No lugar disso, ele virou o vilão do país, símbolo do mal e homem marcado na história pelos motivos errados. Só ouvimos algumas músicas de Manson depois que ele foi preso. Phil Kaufman, produtor musical que conheceu Manson na prisão e morou com ele, arrecadou cerca de $3.000 e lançou o álbum. Conhecido como Lie, The Love and Terror Cult, o álbum de 14 faixas traz músicas de Charles Manson, gravadas entre 1967 e 1968, é cru, fora do convencional e cheio de momentos interessantes. Ele abria com Look at Your Game, Girl, a música mais popular e animada de Manson, além de mais coesa que as demais do álbum. Apesar de letras sombrias, era surpreendentemente alegre. O álbum ainda teria momentos com um tom mais positivo, como as músicas Home is Where Your Heart Is e Arkansas. Mas músicas como Mechanical Man, I'll Never Say, Never to Always e Big Iron Door
eram muito mais explícitas quanto à escuridão das letras. Isso gerava um contraste interessante e você não sabia o que esperar da próxima música. Mas o álbum ainda assim fluía muito bem e, no geral, era um álbum de folk psicodélico decente. Eu não acho que teria alcançado o sucesso que teve sem a grande polêmica por trás dele. Como você pode perceber, algumas dessas músicas, ou pelo menos as letras, foram simplesmente inventadas na hora. Ele tinha uma tendência a divagar sobre uma infinidade de assuntos. Ainda assim, havia potencial. E talvez, se Manson tivesse recebido as ferramentas certas para fazer uma música mais polida e coerente, ele poderia ter feito um álbum que o impulsionasse ao sucesso. Manson continuaria lançando mais músicas da prisão, mas essas gravações feitas na cadeia eram ainda menos polidas, por motivos óbvios, e nunca foram realmente discutidas. Assim como no primeiro álbum, a maioria dessas músicas foi esquecida. Madsen e seu culto, porém, tiveram grande impacto cultural, principalmente na música. Mas isso tinha pouco a ver com o trabalho gravado e mais com a imagem sombria da família Madsen. O Kasabian homenageou Linda Kasabian em seu nome e teve grande sucesso no Reino Unido. Marilyn Manson, nome inspirado em Marilyn Monroe e Charles Manson, tornou-se um dos maiores nomes do metal industrial nas últimas décadas. O grupo de electro-industrial Spawn Ranch foi nomeado em homenagem à casa onde a família Manson viveu. O nome de Manson apareceu em várias músicas, artistas regravaram suas faixas e sua imagem foi frequentemente usada ou citada. Manson e sua história impactaram significativamente o mundo da música e talvez o tenham mudado para sempre. Mas isso teve muito pouco a ver com sua música de fato e muito mais com o homem insano que ele era. Charles Manson morreu na prisão em 19 de novembro de 2017, aos 83 anos, por parada cardíaca. E é seguro dizer que ele não foi lembrado por sua música. A história de Charles Manson e suas tentativas no mundo da música é quase inacreditável. Ele aprendeu violão com um dos homens mais procurados da história americana, escreveu uma música para os Beach Boys e morou meses com um membro da banda. Ele foi comparado a Bob Dylan por Neil Young e conheceu produtores, representantes de gravadoras e influentes da indústria. Mesmo após tudo, ele fracassou. Manipulou pessoas para alcançar posições incríveis. Mas justamente quando ele deveria ter aproveitado essas oportunidades, ele fazia algo errático ou violento e desperdiçava qualquer chance real que poderia ter tido. Ele era seu pior inimigo e seu comportamento autodestrutivo o levou a um caminho de violência quase inevitável. Muitos atribuem à criação de Manson suas tendências violentas, mas em sua carreira musical, só ele era responsável pelo próprio fracasso. A culpa não foi de Dennis Wilson, Terry Welcher, nem de sua mãe. Charles Manson foi o único responsável por não ter sucesso na música. As pessoas olham para você hoje, 20 anos depois, e ainda não fazem ideia do que você é. Diga quem você é em uma frase. Eu não sou ninguém. Eu sou um vagabundo, um andarilho, sou um vagão de carga, um gigante imparável e um corredor nato. Se você chegar muito perto de mim... E é isso para este episódio de Músicos Macabros. Muito obrigado por assistir. Como sempre, vou deixar um link aqui embaixo para um documento intitulado Documento Charles Manson. Lá você encontra fontes para leitura, artigos, livros e tudo que utilizei para este vídeo. Vou deixar um link para a playlist Charles Manson, onde você encontra músicas que ouço e que têm relação com essa história. Me siga no Twitter ou Instagram, Actberg321, e no meu segundo canal, TheBurk321, estarei nesses lugares quando não estiver aqui. Esses vídeos levam mais tempo para produzir, então serei menos ativo aqui. Obrigado novamente a Reed Wallets pelo patrocínio. Eu realmente agradeço e vejo vocês no próximo episódio de Músicos Sombrios.